Olá! Nessa unidade, você vai aprender a usar o discurso indireto para relatar ordens, pedidos, convites e instruções. Além disso, você vai ver como se diz em inglês coisas do tipo não importa como, quem quer que seja, não importa o que, onde quer que, sempre que, entre outras. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, em Fundamentos, tem aqui Reported Speech para ordens, instruções, sugestões e pedidos. Então, nós temos que lembrar, primeiramente, que quando você quer expressar a ordem, dar uma instrução, fazer uma sugestão, um pedido, geralmente o verbo vem no modo imperativo. Então, como é que é esse modo imperativo mesmo em inglês? Tem aqui alguns exemplos, olha. Wait here, please. Espere aqui, por favor. Turn off your mobile phone. Desligue o seu celular. Don't move. Não se mexa. Don't disturb. Não perturbe. Então, veja que aqui, nesses casos, os verbos estão no imperativo. Aqui no imperativo afirmativo e aqui no imperativo negativo. Expressando ou uma ordem, ou um pedido, ou uma instrução, etc. Então, vamos lá. Vamos relembrar como é que é esse modo imperativo em inglês, né? Como é que se faz o imperativo em inglês? Então, o imperativo afirmativo, nós fazemos colocando o verbo no infinitivo sem a partícula to. Então, por exemplo, você tem aqui o verbo abrir, que é o verbo to open. Abra a porta. Você tira esse tiozinho aqui e utiliza simplesmente o verbo open. Então, open the door, please. Abra a porta, por favor. E na negativa, você vai utilizar o don't, mais esse verbo aqui, ou seja, no infinitivo sem o to. Então, don't open. Então, don't open the door, please. Não abra a porta, por favor. Bem, então, no discurso direto, a gente normalmente tem como verbo introdutório o verbo say, aqui no passado, said to. Então, disse para. Então, esse disse, quando você for passar para o discurso indireto, então, esse verbo introdutório, ele muda para told, ou para asked, pediu, ou para ordered, ordenou. Então, vejam esses exemplos aqui, né? He said to the students, ele disse aos alunos. Então, esse said to vai passar para told, ou asked, ou ordered. Muito bem. E o verbo em si, no modo imperativo, não é? Como é que fica? Então, eu tenho aqui imperativo afirmativo. Pay attention. Preste atenção. Então, ele disse para os alunos, prestem atenção. Como é que fica isso no discurso indireto? Então, no discurso indireto, o imperativo afirmativo, você vai transformar em infinitivo com o to. Ou seja, aqui no imperativo, prestem atenção. He asked the students to pay attention. Então, vem no infinitivo com o to. Então, o verbo no imperativo afirmativo, no discurso indireto, ele vira infinitivo com o to. Lembrando que o said to, ó, aqui no caso, virou asked. E para o imperativo negativo, tem aqui o exemplo. Don't talk during the class. Não converse durante a aula, ou não conversem durante a aula. Como é que eu passo isso para o imperativo, para o discurso indireto? Então, o imperativo negativo, don't talk, você vai transformar em not mais o verbo no infinitivo com o to. Então, don't talk, not to talk. Então, o said to virou asked. Então, aqui no discurso direto, he said to the students, don't talk during the class. He asked the students not to talk during the class. Então, o imperativo, se for afirmativo, o verbo lá no discurso indireto, você vai usar o infinitivo com
o to. Se for negativo, lá no discurso indireto, você vai usar o not mais o infinitivo do verbo com o to. Observe esse exemplo. O professor disse, close your books, please. Então, the teacher said to the students. O professor disse aos alunos. Aqui você tem o discurso direto. Você está usando exatamente as mesmas palavras que o professor usou. O professor disse para os alunos, close your books, please. Fechem seus livros, por favor. Vamos passar isso agora para o discurso indireto. Primeira coisa, o verbo introdutório, said to, você vai substituir por told, ou por asked, ou por ordered, no caso aqui. Então, the teacher asked the students to close their books. Então, o que mudou? O verbo introdutório, said to, aqui eu utilizei o asked, poderia ter utilizado o ordered ou told. O close, que está no imperativo afirmativo, fechem seus livros, virou infinitivo com o to close. Aqui o your, seus livros, né? Ele pediu para os alunos para que eles fechassem o quê? Os livros de quem? Deles. Então você muda o possessivo your para their. E observem aqui que o please, que foi utilizado pelo professor, para de uma forma educada pedir para que os alunos fechassem os livros, olha, o professor disse para os alunos, fechem seus livros, por favor. Esse por favor não é necessário que você o coloque aqui. Então, ele não vem no discurso indireto. O professor pediu para que os alunos fechassem seus livros. Então, reported speech, vamos pegar aqui. Open your books. Então, a professora ou ela disse para os alunos, open your books. Como é que fica, então, no discurso indireto? She told the students to open their books. Então, o que mudou? O open, imperativo afirmativo, virou infinitivo com o to, e no caso aqui o possessivo your virou their. Lembrando que também o verbo introdutório said to, aqui eu utilizei told. Então, she said to the students, open your books. She told the students to open their books. Então, no seu livro você tem aí esses exemplos, né? Então, aqui, he said, open your books. No discurso indireto, he told, aqui ó, mudou o verbo introdutório, the students to open their books. Então, o open virou infinitivo com o to. E na negativa, don't tell your mother, o don't tell, o verbo vira not to tell. Então, she told her brother not to tell his mother. Mais um exemplo. Don't forget the vaccines against H1N1. Então, the doctor said to the nurse. Então, o médico falou, don't forget, não se esqueça, não é? Não se esqueça das vacinas contra H1N1. Vamos colocar isso no discurso indireto. Então, the doctor asked the nurse not to forget the vaccines against H1N1. Então, o que mudou? Então, eu tenho aqui o introdutório, said to, eu usei asked, o médico pediu para a enfermeira, então, don't forget, eu tenho aqui imperativo negativo, virou not mais infinitivo com o to, not to forget. E agora um exemplo de convite, né? Então, muitas vezes você recebe um convite, por exemplo, vamos lá em casa hoje à noite, ou vamos no cinema, vamos sair essa noite. Então, esse vamos que está sendo usado para fazer o convite é o let's em inglês. Então, como é que fica quando você quer relatar que você, por exemplo, recebeu um convite? Vamos ver. Então, let's go out tonight. Quando você faz um convite, o verbo introdutório geralmente é substituído, o said to, pelo verbo invited, convidou. Então vejam bem, eu tenho aqui, a Laura
said to me, let's go out tonight. Discurso direto, a Laura disse para mim, eu tenho exatamente aqui, estou reportando as palavras que ela usou, let's go out tonight, vamos sair essa noite. Para eu passar isso para o discurso indireto, a Laura me convidou para sair aquela noite. Então vejam bem, o que mudou? O said to virou invited. O let's go, infinitivo com o to go. O tonight, essa noite, virou aquela noite, porque você não sabe ou não faz referência a quando esse discurso aconteceu. Nós já vimos isso na aula passada. Agora, o seu livro traz algumas abreviações que você pode usar em correspondências, né? Então, nós temos aqui a SAP, que é as soon as possible, o mais breve possível, tão logo quanto possível, muito utilizado isso aqui em correspondências, em e-mails. O ATTN, que para nós é o ATT, né? Que é for the attention of, em atenção a, ou seja, que é para determinada pessoa ler. Você está endereçando isso a alguém aqui no caso. Você tem também o CC, que lá no inglês era o antigo carbon copy, que para nós virou com cópia, né? Então aqui a gente usa a mesma coisa. Então com cópia para Martin Reeves, por exemplo. Enclosures são os anexos. É referente a quê? É a carta, o e-mail. Aqui o telefone, o number vem aqui. E o PP, que é quando você assina por alguém ou quando alguém assina por você. Que lá, abreviando isso, seria o per procuration ou per pro. Então, esse PP é quando você assina por alguém. Então, algumas expressões aqui que você pode fazer uso, aliás, algumas abreviações aqui que você pode fazer uso em correspondências, ok? Então, isso aqui é para você enriquecer um pouco o seu vocabulário. Então, veja esse exemplo aqui, ó, de um e-mail. Hello, Max. Just a quick note to confirm that I'm coming to Berlin on May 5th. And I'll stay there until May the 7th. I hope we can meet to discuss our production requirements for next year. Please let me know when ASAP. Então, aqui você tem as soon as possible. Ok? Então, me avise tão logo seja possível, o mais breve possível. See you soon, John. E por fim, como e quando utilizar, né? Whatever, whichever, whoever, whenever, wherever. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Olha, as WH words. O que são essas WH words? Aqui, ó. What, que é o que, o qual. Which também, o que, o qual. Who, quem. When, quando. Where, onde. E quando você acrescenta o ever a essas palavrinhas, então você muda o significado delas. Então, por exemplo, what, o que, o qual. Quando você coloca o ever, whatever, essa palavra quer dizer não importa o que. Whenever, when é quando, não importa quando. Wherever, não importa onde. Então, vamos ver um exemplo de cada uma aqui, olha. Então, você tem whatever, qualquer que seja, qualquer coisa, não importa o que. E observando o exemplo, whatever you do, don't forget your grandmother's birthday. Então, não importa o que você faça, whatever you do, não se esqueça do aniversário da sua avó. Whenever, quando quer que, sempre que, não importa quando. Então, observe o exemplo. Whenever we plan a picnic, it rains. Ou seja, toda vez, não importa quando, sempre que nós planejamos um piquenique, chove. Agora um exemplo com wherever, que é onde quer que, em qualquer lugar, não importa onde. You always find someone who speaks English wherever you go. So, você sempre irá encontrar alguém que fala inglês, wherever, em qualquer lugar que você vá, onde quer que você vá. Depois, whichever. Qualquer coisa que, qualquer um que, não importa qual. Olha o primeiro exemplo. Wear whichever shoes are the most comfortable. Então, use qualquer dos sapatos que sejam mais confortáveis, não é? O outro exemplo. Whichever of you gives the correct answer wins 10 points.
Qualquer um de vocês que der a resposta correta ganha 10 pontos. Agora um exemplo com whoever. Quem quer que, qualquer um que, não importa quem. Observe o exemplo. Whoever comes with you is welcome. Então eu tenho aqui qualquer um, por exemplo, que vier com você é bem-vindo. Ok? Então não importa quem esteja com você, ele é bem-vindo. Quem quer que seja, ou quem quer que esteja com você, será bem-vindo. E eu acrescentei aqui que não tem no seu livro o however, que é muito utilizado também. Então, o however é de qualquer modo, de qualquer maneira, não importa como. Então, veja o exemplo. However you try to explain what happened, I'll never understand you. Então, olha aqui, ó, esse however, não importa como você tente explicar o que aconteceu, eu nunca vou compreendê-lo. Por fim, vá até a seção Antena Parabólica e conheça o estudo sobre obediência de Stanley Milgram. Por hoje é só. Até a próxima.